Lendo a Bíblia com Deus. Continuamos no propósito de ler a Bíblia inteira em um ano. As leituras de hoje se encontram no livro de Deuteronômio, capítulo de número 34, e Josué, capítulo de número 1 e capítulo de número 2. O livro de Lucas, capítulo de número 13, versículo de número 22, ao capítulo 14, versículo 6. E Salmos de número 79 e Provérbios do capítulo 12, versículo de número 26. Vamos começar pelo o Velho Testamento, livro de Deuteronômios. Nos diz assim: Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao monte Nebo, até o topo de Pisga, do lado oposto de Jericó. Ali o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade e Adã, toda a terra de Naftali, a terra de Efraim e Manassés, a terra de Judá, que se estende até o mar Mediterrâneo, o Neguebe, o vale do Jordão, com Jericó, a cidade das palmeiras, até Zoar. O Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que prometi sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó, quando disse: Eu a darei a seus descendentes? Sim, permiti que você a visse com seus próprios olhos, mas você não atravessará o rio para entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Ele o sepultou em um vale junto a Bet-peor, em Moabe, mas até hoje ninguém sabe o lugar exato. Moisés tinha 120 anos quando morreu. No entanto, ainda enxergava bem e tinha todas as suas forças. Os israelitas planteavam a morte de Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe, até se cumprir o período do ritual de luto. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, pois Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Por isso, os israelitas lhe obedeceram e fizeram o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca houve em Israel outro profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. O Senhor enviou-o ao Egito para realizar todos os sinais e maravilhas contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Com grande poder, Moisés realizou atos temíveis diante dos olhos de todos o povo de Israel. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto do Neguebe ao sul, até o monte do Líbano ao norte, desde o rio Eufrates a leste, até o mar Mediterrâneo a oeste, incluindo toda a terra dos hititas. Enquanto vocês viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com vocês. Assim como estive com Moisés, não o deixarei nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Seja somente forte e muito corajoso, e tenha cuidado de cumprir toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado e nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medita nele de dia e de noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que você fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele de dia e de noite para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso
em tudo o que você fizer. Esta é a minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você, por onde você andar. Então Josué ordenou aos oficiais do povo: percorram o acampamento e digam ao povo que preparem os suprimentos, pois daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão e tomarão posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Em seguida, Josué convocou as tribos de Ruben e Gade e a meia tribo de Manassés e disse: lembre-se de que Moisés, servo do Senhor, lhe ordenou. O Senhor, seu Deus, lhe concede um lugar de descanso e lhe dá esta terra. Suas esposas, seus filhos, seus animais ficarão na terra que Moisés designou para vocês, a leste do Jordão. Mas seus guerreiros valentes, completamente armados, atravessarão o Jordão à frente das outras tribos e as ajudarão. Permaneçam com seus irmãos até que o Senhor conceda descanso a eles como concedeu a vocês, e até que eles também tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Só então vocês voltarão e se estabelecerão na terra a oeste do Jordão, o lugar que Moisés, servo do Senhor, designou que vocês tomassem posse. Eles responderam a Josué: faremos tudo o que você ordenar e iremos aonde nos enviar. Obedeceremos a você, como obedecemos em tudo a Moisés. Que o Senhor, seu Deus, esteja sempre com você, como esteve com Moisés. Quem se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras será morto. Seja somente forte e corajoso. Então, do acampamento de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espiões com as seguintes instruções: faça o reconhecimento da terra, especialmente dos arredores de Jericó. Os 2 homens partiram e chegaram à casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. A notícia chegou ao rei de Jericó. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Então o rei de Jericó enviou a seguinte ordem a Raabe: traga para fora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Raabe havia escondido os 2 homens, mas respondeu: sim, os homens estiveram aqui, mas eu não sabia de onde eram. Foram embora da cidade ao anoitecer, quase na hora de fechar os portões. Não sei para onde foram. Se vocês os perseguirem, é provável que os alcancem. Na verdade, ela havia levado os homens para o terraço e os escondido debaixo dos feixes de linho que tinha posto ali. Os homens do rei procuraram os espiões pelo caminho que ia até a parte rasa do Jordão, onde se podia atravessar. Assim que eles saíram, os portões de Jericó foram fechados. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe foi ao terraço falar com eles. Sei que o Senhor lhes deu esta terra, disse ela. Estamos todos apavorados por sua causa. Todos os habitantes desta terra estão desesperados, pois ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho para que vocês passassem, quando saíram do Egito. E sabemos o que fizeram a leste do Jordão aos 2 reis amoreus, Og e Seom, cujos povos vocês destruíram completamente. Não é à toa que estamos dominados pelo medo. Ninguém tem ânimo para lutar depois de ouvir coisas como essas, pois o Senhor, seu Deus, é um Deus supremo em cima, no céu e embaixo na terra. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como os tratei com bondade, vocês serão bondosos comigo e com minha família. Deem-me alguma garantia que, quando Jericó for conquistada, vocês pouparão a minha vida e a vida de meu pai e minha mãe, e também de meus irmãos e minhas irmãs e de suas famílias. Os homens responderam: ofereceremos
a própria vida como garantia de sua segurança. Se você não nos entregar, cumpriremos nossa promessa e trataremos você com bondade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela por uma corda, pois sua casa fazia parte do muro da cidade. Fujam para a região montanhosa, disse ela. Escondam-se ali por 3 dias. Quando os homens que estão à sua procura tiverem voltado, vocês poderão seguir o seu caminho. Antes de partir, os homens disseram a Raabe: só estaremos obrigados pelo juramento que fizemos se você seguir nossas instruções. Quando entrarmos na terra, deixe este cordão vermelho pendurado na janela, por onde você nos ajudou a descer. Todos os membros de sua família, pai, mãe, irmãos e todos os seus parentes devem estar dentro desta casa. Se saírem na rua e forem mortos, não teremos culpa. Mas se alguém fizer mal aos que estiverem dentro desta casa, assumiremos a responsabilidade por sua morte. E se você falar a outros sobre a nossa missão, estaremos livres do juramento que fizemos. Eu aceito suas condições, respondeu ela, e despediu-se deles, deixando o cordão vermelho pendurado na janela. Os espiões subiram até a região montanhosa e ali ficaram por 3 dias. Seus perseguidores os procuraram por todo o caminho, mas não os encontraram e voltaram. Então os 2 espiões desceram da região montanhosa, atravessaram o Jordão e relataram a Josué, filho de Num, tudo o que lhes havia acontecido. Certamente o Senhor nos deu a terra, disseram eles. Todos os seus habitantes estão desesperados por nossa causa. Aqui vemos um momento de transição muito importante. Em Deuteronômios 34, Moisés concluiu sua jornada. Ele vê a terra prometida, mas quem dará continuidade será Josué. Isso nos ensina que a obra de Deus não para. Ele levanta novas pessoas para continuar aquilo que começou. Em Josué 1, Deus encoraja Josué com palavras poderosas. Seja forte e corajoso, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Essa promessa mostra que o segredo da vitória não está na força humana, mas na presença de Deus. Já em Josué 2, vemos a história de Raabe, uma mulher que decidiu crer no Deus de Israel, mesmo em um cenário improvável. Sua fé trouxe salvação para ela e para sua família. Deus é um Deus de novos começos. Ele levanta pessoas, abre caminhos e honra aqueles que confiam nele. Não importa o seu passado, a fé pode mudar sua história. Em Lucas, capítulo 13, versículo 22, diz assim: Jesus foi pelas cidades e povoados, ensinando ao longo do caminho, em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, só alguns poucos serão salvos? Ele respondeu: esforcem-se para entrar pela porta estreita, pois muitos tentarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa tiver trancado a porta, será tarde demais. Vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abra-nos a porta. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Então vocês dirão: nós comemos e bebemos com o Senhor, e o Senhor ensinou em nossas ruas. E ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Haverá choro e ranger de dentes, pois verão Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês serão lançados fora. E virão pessoas de toda parte, do leste, do oeste, do norte, do sul, para ocupar seus lugares à mesa no reino de Deus. E prestem atenção: alguns últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Naquele momento, alguns fariseus lhe disseram: vá embora daqui,
pois Herodes Antipas quer matá-lo. Jesus respondeu: vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar. Hoje e amanhã e no terceiro dia realizarei o meu propósito. Sim, hoje e amanhã e depois de amanhã devo seguir o meu caminho, pois nenhum profeta de Deus deve ser morto fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, cidade que mata profetas e apedreja os mensageiros de Deus. Quantas vezes eu quis juntar seus filhos como a galinha protege os pintinhos sobre as asas, mas você não deixou. E agora sua casa foi abandonada, e você nunca mais me verá, até que diga: bendito é o que vem em nome do Senhor. Certo sábado, Jesus foi comer na casa de um líder fariseu, aonde o observavam atentamente. Estava ali um homem com um corpo muito inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos especialistas da lei: a lei permite ou não curar no sábado? Eles nada responderam. E Jesus tocou no homem enfermo, o curou e o mandou embora. Depois perguntou a eles: qual de vocês, se seu filho ou seu boi cair num buraco, não se apressará em tirá-lo de lá, mesmo que seja sábado? Mais uma vez, não puderam responder. Jesus ensina sobre o reino de Deus e mostra que nem todos escolhem o caminho da salvação. Ele fala sobre a porta estreita, mostrando que seguir a Deus exige decisão e compromisso. Também vemos Jesus confrontando tradições religiosas e mostrando que o amor e a misericórdia estão acima da religiosidade. Seguir a Deus não é uma escolha diária. Não basta conhecer, é preciso viver. Deus procura pessoas comprometidas de verdade com Ele. Salmos 79. Ó Deus, as nações invadiram a terra que te pertence, profanaram o teu santo templo e transformaram Jerusalém em um monte de ruínas. Deixaram os corpos de teus servos para servirem de alimento às aves dos céus. A carne dos teus fiéis se tornou comida para os animais selvagens. O sangue correu como água ao redor de Jerusalém. E não resta ninguém para sepultar os mortos. Nossos vizinhos zombam de nós. Somos objetos de riso e desprezo para os que nos rodeiam. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor, ficarás irados conosco? Será para sempre? Até quando teu zelo arderá como fogo? Derrama a tua fúria sobre as nações que não te conhecem, sobre os reinos que não invocam o teu nome. Pois devoraram teu povo Israel e transformaram suas casas em ruínas. Não nos culpes pelos pecados de nossos antepassados, que a tua compaixão venha depressa nos socorrer, pois é grande o nosso desespero. Ajuda-nos, ó Deus de nossa salvação, pela glória do teu nome. Livra-nos e perdoa os nossos pecados, pela honra do teu nome. Por que permitir que as nações digam: onde está o seu Deus? Mostra-nos tua vingança contra as nações, pois elas derramaram o sangue de teus servos. Ouve os gemidos dos prisioneiros, por teu grande poder, salva os condenados à morte. Ó Senhor, retribui 7 vezes mais a nossos vizinhos pelos insultos que lançaram contra ti. Então nós, teu povo, ovelhas do teu pasto, para sempre te daremos graças e louvaremos tua grande grandeza. Louvaremos tua grandeza por todas as gerações. O salmista clama a Deus em meio à dor e à destruição. Ele pede misericórdia, perdão, intervenção divina. Mesmo em meio ao sofrimento, ele continua buscando a Deus. Nos momentos difíceis, nossa resposta deve ser buscar a Deus. Ele é o nosso socorro, o nosso refúgio
e a nossa esperança. Provérbios 12, 26. O justo dá bons conselhos a seus amigos, mas os perversos os desencaminham. Em outra tradução, o justo serve de guia para o seu próximo, mas o caminho dos ímpios os leva a errar. Este provérbio mostra que a nossa vida influencia outras pessoas. Quem anda com Deus se torna referência, direção e luz para os outros. A sua vida pode ser instrumento de Deus para ajudar outras pessoas. Viva de forma que suas atitudes apontem para o Senhor. A palavra de hoje nos ensina que Deus levanta novos começos e novos líderes. A presença de Deus é a chave para nós vencermos. E a fé pode transformar qualquer história. A nossa vida deve ser exemplo para os outros. E hoje possamos viver com fé, coragem e compromisso com Deus. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo devocional em nome de Jesus.